Então, começamos mais um encontro de mentoria. Hoje nós vamos continuar falando sobre temperamentos, porque depois que nós terminamos o encontro sobre temperamentos, o encontro passado, e surgiram várias dúvidas, e as coisas movimentaram, tive muitas perguntas, teve um momento muito edificante, depois que nós terminamos a aula no encontro da mentoria passada, conversamos muito sobre temperamentos, muitas coisas parece que vieram à luz, parece que fizeram sentido, a maneira que algumas pessoas agem, aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, que elas muitas das vezes são diferentes da gente, e a gente só consegue compreender quando a gente entende sobre temperamentos. E aí, é muito legal isso, porque a gente sempre tem a presunção, né, ou aquele pensamento, assim, que todos nós somos igual a nós mesmos, né, todo mundo. Tipo assim, a minha amiga, a minha colega, o meu marido, todo mundo é igual a mim. Então, a gente se coloca no centro, e aí a gente pensa assim, não, o meu marido, ele não agiu como eu agiria, logo, ele está errado. Ponto. E essa premissa, ela é uma premissa falsa. Logo, você vai ter uma conclusão falsa, porque o seu marido, ele agiu da maneira motivada pelo conhecimento que ele tem e motivado pelo temperamento que ele tem. E o seu temperamento não é o único. Então, isso não quer dizer que a sua maneira de agir é a correta. Então, quando a gente entende os temperamentos, e hoje eu quero falar exatamente sobre isso, que os pontos fortes dos temperamentos não quer dizer que o meu está correto. Não quer dizer que o meu temperamento é o melhor. Então, todo mundo tem que ser como eu sou. Claro que não. Essa é a beleza que Deus criou. Exatamente porque nós temos temperamentos diferentes, porque nós somos diferentes, cada um com seu temperamento, cada um com as suas características, cada um com seus pontos fortes, com seus pontos fracos. E isso que é a maravilha. Só que essa maravilha, ela também traz desafios. Porque lidar com pessoas diferentes, se eu não sei como agir, eu não sei como. Caiu. Eu não sei como outra pessoa pensa, eu não sei como ela age, logo, eu vou ter dificuldade de me comunicar com ela. E nós nos comunicamos o tempo inteiro. No tempo inteiro a gente está comunicando com as pessoas. E as pessoas que têm tipos de temperamentos diferentes, elas se comunicam diferente. Aê! É porque não dá para ver os bastidores, mas tudo acontece nos bastidores. Cheguei. É que eu encostei aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Aí fica para gravação isso. Então, aí o que acontece? As pessoas que têm temperamentos diferentes, elas vão agir de forma diferente. Mas isso não quer dizer que está certo ou errado. Todo mundo tem que agir, tem que pensar como eu estou agindo, como eu estou pensando, porque eu sou a correta do mundo, que eu sou a certa. Não. As pessoas, isso é a beleza das pessoas agirem e pensarem diferente. Porque eu vou ser muito boa devido à minha característica natural, o meu temperamento. Eu vou ser muito boa em me relacionar com as pessoas, em conversar com as pessoas, porque eu tenho um temperamento colérico. Eu sou daquele temperamento quente. Então, eu sou aquela pessoa que fala, eu não tenho dificuldade na comunicação. Só que exatamente esse ponto forte meu, ele pode ser um desafio. Porque quando eu estou em algum lugar que eu preciso me calar, muitas das vezes, quando alguém faz alguma coisa com você ou reage com você, o meu temperamento é muito difícil, por exemplo, de eu ignorar. Tipo, sabe? Conversa com a minha mão. Eu tenho muita dificuldade em ignorar, por exemplo. E às vezes tem momento que isso é preciso. Porque, às vezes, tem algumas pessoas que estão ali, às vezes, elas chegam, se você trabalha com atendimento, por exemplo, elas chegam e aí falam, não consegui resolver uma demanda, aí chega em você, grita com você e tal, e não é sobre você. Você está ali para atender as pessoas e, às vezes, as pessoas te ofendem gratuitamente. No trânsito, alguém te ofende gratuitamente. O tipo do meu temperamento
eu tenho sim uma dificuldade em parar, pensar, analisar, não reagir. Quando eu vejo, eu já abençoei a pessoa, porque agora, né, transformada, eu abençoo. Mas antigamente, o que eu fazia? Eu explodia. Já os temperamentos frios, que é o fleumático e o melancólico, cara, isso, se a pessoa vê como uma qualidade, ela simplesmente vai se calar. Ela não vai ofender a outra pessoa. E muitas das vezes, a gente vê assim, mas ela fica engolindo e fica sofrendo. Se ela tiver desregrada, porque se ela tiver regrada, ela se cala e não sofre. Por quê? Porque ela sabe que ela naturalmente tem essa tendência, então ela não leva para esse lado. Ela fala, tá, isso aí é sobre o outro, não é sobre o que eu estou falando. Então, hoje eu queria falar sobre a comunicação entre os temperamentos, como que cada pessoa se comunica. E, assim, os pontos de desafio, aqueles pontos que cada temperamento precisa trabalhar, né? No caso, como se fossem os pontos negativos de cada temperamento, esses desafios que é necessário trabalhar, eles não necessariamente são assim, eu sou colérica, então eu tenho tendência a explodir, a ira. Então, assim, eu sou assim mesmo, Jesus me fez assim, eu vou morrer assim, e, se você não quiser ser queimada, fica longe de mim, porque eu não vou mudar. Não, não é nada disso. Os seus pontos de desafio, se você é sanguíneo e tem dificuldade em foco, você precisa trabalhar isso, porque você sabe que você tem dificuldade em foco. Então, você precisa trabalhar o seu foco. Então, quando você se comprometer com alguém, você saiba que você tem que cumprir. Porque se você se comprometeu, você cumpre. Então, se você não se compromete, você não precisa se cumprir. Você não precisa cumprir. Então, se você sabe que você tem dificuldade nesse foco, então você não sai prometendo nada para ninguém. Então, assim, essa comunicação entre os temperamentos, que é hoje o que eu quero passar para vocês. E assim, a gente pode melhorar isso. E é quando a gente vê bem nítido esses pontos talvez de desafio, é na comunicação. É na comunicação que a gente vê. Então, a gente vai conseguir aprender hoje a ler as pessoas que a gente ama. E aí, assim, essa aula, ela é do bem. Essa aula, ela é muito do bem, tá? Aqui a gente está falando de coisa boa, a gente está falando de aprendizado. Só que, assim, eu tenho que alertá-las também que dá para você usar para o mal. O que é você usar para o mal? É você saber ler as pessoas e você agir de forma intencional em relação a cada pessoa. Só que esse não é o nosso intuito. Aqui a gente está no sentido de ler as pessoas pelos seus temperamentos e a gente aprender a se comunicar com elas, principalmente aquelas que estão mais próximas da gente, aquelas que a gente ama demais. Então, por exemplo, o meu marido é um sanguíneo. Então, ele tem as características do sanguíneo. Logo, todas as vezes que eu estiver me comunicando com um sanguíneo, eu vou saber que ele vai ter dificuldade e se comprometer apenas comigo. Então, assim, o meu marido, se a gente falar assim, vamos numa lanchonete, eu e você, ele muitas das vezes, ele vai falar para mim, mas só vai nós dois. Mas não é que ele não me ama e ele não gosta de ter um encontro a dois. É que ele tem a necessidade de pessoas. Então, essa comunicação, eu preciso me comunicar com ele e falar assim, então, é só esse momento que eu quero ficar com você. Mas no sábado, por exemplo, a gente vai encontrar com os amigos, a gente vai sair um monte de gente, mas, sei lá, no domingo, a gente vai ficar junto. Então, é essa comunicação que é necessária quando você conhece o comportamento do sanguíneo. Então, o sanguíneo, quando você conversar com ele, você precisa tender a falar com ele que se ele se comprometer com você, ele tem que cumprir. Porque se ele não cumprir aquilo que ele se compromete com você, você vai ficar magoada. Porque isso, para você, é uma coisa importante. Porque ele vai sair, transitar por vários ambientes e se comprometer com várias pessoas diferentes. Então, essa é a tendência do sanguíneo. Então, se você é assim, eu sou sanguínea, se eu sou sanguínea, como que eu tenho que agir? Eu tenho que prestar atenção a quem eu estou me comprometendo. Se eu estou me comprometendo demais no trabalho, eu sei que eu posso deixar o meu marido na mão.
Logo, eu tenho que pensar antes de me comprometer num trabalho com uma atividade extra. Então, se eu sou sanguínea, esse é o ponto que eu preciso focar, porque senão eu magoo as pessoas que estão em volta de mim. Compreenderam? Só me faz um joinha aqui, ó, vocês estão entendendo, do sanguíneo. Eu sei que tem sanguíneas aqui. Então, essa é a característica do sanguíneo. Agora, o colérico é diferente. O ponto negativo que precisa ser trabalhado, e principalmente na comunicação, é que o tempo de reação do colérico, ele é muito rápido. Só que ele não tende a ser o ar igual ao sanguíneo, que o sanguíneo, ele é uma pessoa gostosa de lidar com ela. O sanguíneo, todo mundo quer ficar perto, ele é alegre, ele é extrovertido, é aquela assim que dá risada de tudo, né? A gente tem alunas aqui sanguíneas, eu adoro sanguíneo, sou apaixonada por sanguíneo. E o sanguíneo é essa pessoa gostosa, ela leva a vida na brincadeira, é tudo gostoso o sanguíneo. O colérico, ele leva a vida mais pesada, porque ele é quente, porque ele é o fogo, só que ele é seco. Então, ele não é úmido como o sanguíneo, porque o sanguíneo é o ar, então o sanguíneo ele é úmido. Já o temperamento colérico, ele é seco. Então, não é porque a característica daquela pessoa, ela é ranzinza, ela é seca, ela é brava. Não, não é. É porque a característica emocional dela é que ela sempre vai tender mais a ser mais séria. Então, ela não vai ser muito de brincadeira. Às vezes ela vai pedir para explicar a piada para ela que ela não entendeu. Meu marido me explica as piadas, tudo. Às vezes eu estou em outro mundo, eu estou pensando em outra coisa, falando, não estou entendendo o que você está falando. Meu marido, como sanguíneo, bem daqueles raiz mesmo. Então, e aí a tendência é a ira. Então, o ponto que o colérico precisa muito trabalhar na comunicação é que ele está falando, ele não está brigando. Então, para ele falar com aquela fala doce, para ele se expressar de forma amável, não é que ele não te ama, ele te ama. Só que o jeito dele de se expressar é seco. Então, muitas das vezes, ele vai ter uma fala mais áspera. Só que, assim, essa característica dele ser seco não quer dizer que ele não sinta. Ele sente, ele tem sentimentos, só que isso não mostra na expressividade dele, por ele ser seco. Só que ele sente. Então, assim, ele sente quando é traído por algum amigo, ele sente quando fazem alguma coisa com ele sente. E aí, se ele tiver desregrado, normalmente ele vai se comunicar explodindo, gritando, brigando. Então, uma colérica é uma excelente mãe, porque ela consegue passar regras muito rígidas, ela consegue passar disciplina para os filhos. Normalmente, os filhos de um colérico serão super bem-sucedidos, porque eles vão conseguir ver a importância de você ter uma carreira profissional, de você ser alguém na vida e tal. Só que o grande desafio é que muitas vezes ela é insensível. A mãe colérica, ela é insensível ao abraço, ao afeto, aquele momento do descanso, aquele momento do fazer nada, aquele momento do acolher da criança, quando você está moldando o caráter dela na construção da primeira infância. Então, ela vai tender a ser muito rígida. Então, o que precisa para dosar tudo isso? Precisa do equilíbrio. E o equilíbrio, ele só acontece quando você sabe e você trabalha os seus pontos, digamos, negativos. Então, essa é a importância de você trabalhar seus pontos negativos. E na comunicação do colérico, o que ele precisa cuidar sempre é nessa maneira rígida. Então, é ser um pouco mais flexível, saber que ele não é sempre ele que tem a razão. Às vezes, é apenas alguém está te mostrando uma posição diferente, uma visão diferente. Isso não quer dizer que a sua é a melhor. Às vezes, se você se permite que o outro dê uma visão diferente para você, talvez que essa visão seja muito melhor do que a sua.
Então, a tendência dos coléricos é acabar se sobrecarregando também, porque ele quer fazer tudo, que é o perfeccionismo. Já a parte de baixo da tabela, que são os temperamentos frios, eles têm a reação demorada. Para eles reagirem a qualquer instinto externo, eles demoram um pouco mais. E aí, por quê? Porque eles acabam pensando mais, eles são mais intrínsecos. Mas isso não quer dizer que eles também não sintam. Eles sentem também, só que eles têm a necessidade maior de pensar sobre aquelas coisas. Então, normalmente, quando você vai conversar com o pessoal da tabela de baixo, eles vão demorar para te dar uma resposta. É aquela pessoa que, tá, eu vou pensar. E aí você fica, tipo, mas você aceita a proposta ou não? E ela, tá bom, eu vou pensar. Então, assim, e isso pode ser um ponto negativo, mas pode ser um ponto muito positivo. Porque, diferente do sanguíneo, por exemplo, o fleumático não vai se comprometer com aquilo que ele não vai cumprir. Então, quando um fleumático falar para você, tá bom, eu aceito esse trabalho, tá bom, eu aceito esse desafio, tá bom, eu quero fazer parte disso ou daquilo com você, ou vamos fazer tal coisa e tal. Quando você faz uma proposta para o fleumático ou para o melancólico, eles vão demorar a aceitar, mas quando eles aceitam, eles vão estar ali com você. Diferente do sanguíneo, que o sanguíneo aceita muito rápido, mas te deixa na mão. E a volatilidade dos temperamentos quentes é muito difícil, é desafiador de você lidar. Porque hoje a pessoa quer uma coisa, amanhã ela quer outra. Já na parte fria da tabela, as pessoas são mais estáveis, elas tendem a ter mais estabilidade. São aquelas pessoas que trabalham 5 anos no mesmo trabalho, 10 anos no mesmo emprego. São normalmente as pessoas que trabalham no serviço público, porque o serviço público você tem estabilidade, você nunca vai ser mandado embora, ou você não tem que abrir um processo contra você. Já os temperamentos quentes, muitas vezes eles não conseguem sentar na cadeira para estudar, para passar no concurso público. Por quê? Porque eles pensam, ai, não, imagina eu entrar no serviço público, ficar 10 anos fazendo uma coisa, Deus o livre. Já os temperamentos frios, ai, era meu sonho, imagina entrar ali, saber aquela garantia, sabe? Então, assim, e isso reflete, a gente consegue até identificar os comportamentos das pessoas pelos temperamentos, as escolhas das pessoas pelos temperamentos. Então, quando a gente está se comunicando, por exemplo, se você é de um temperamento quente e está se comunicando com um temperamento frio, saiba que o momento de reação dessas pessoas vão ser diferentes. O momento delas interagirem com você, de repente você manda uma mensagem para ela, ela vai te responder no outro dia. Então, isso não é porque ela não gosta de mim, porque se gostasse de mim, tinha me respondido na hora. Não tem a ver sobre gostar ou não gostar de você. Tem a ver que a pessoa tem esse momento de reação diferente. Já o fleumático, falando especificamente do temperamento úmido e seco, úmido e frio, que é o fleumático, ele tem uma tendência de não transparecer os sentimentos. Então, ele parece que ele não sente. E assim, tipo, fizeram uma festa surpresa para mim e eu cheguei no ambiente. Aí o fleumático. Aí tu não, tipo, você não gostou? Sabe? Porque o sanguíneo, o colérico, e o fleumático. É porque a expressividade dele é essa. Ele é desse temperamento. Ele não vai sair pulando, gritando, ai, que legal e tal. Então, se você está conversando com um fleumático e você é de um temperamento quente, não espere que ele vai agir como você vai agir. Porque senão você vai se frustrar. Ele não vai agir assim. Ele vai agir de forma que, sabe, contida. Ele é contido. E não tem, e aí eu sempre vou voltar a falar, ele é calmo, ele tem essa característica de ser calmo, mas ele tem aquela característica que ele vai entrar em vários ambientes diferentes, ele se permite, porque ele é a água ele toma o formato da onde ele está. Então, a água,
Por exemplo, a água, se ela está numa jarra, ela tem um formato da jarra. Se ela está numa bacia, ela tem o formato da bacia. Esse é o fleumático. O fleumático ele vai transitar nos ambientes diferentes e ele vai entrar nas características do ambiente diferente. Mas, por exemplo, se eu pego a água e coloco um limão dentro, eu pego um limão, corto ele, coloco o limão dentro da água. Faço assim, ó, coloco e tiro. A água vai ficar com gosto do limão? Não vai. Agora, se eu pego a água, se eu pego o limão cortado e deixo 24 horas dentro da água. Quando eu tirar esse limão da água, a água vai estar com gosto de limão depois de 24 horas? Vai. Esse é o fleumático. O fleumático, por ele ser água, ele tem um poder de reação mais demorado. Então, assim, para ele pegar o gosto do limão, ele vai precisar de um tempo, porque ele vai pensar num ponto forte, ele vai pensar num ponto fraco, ele vai pensar se ele toma decisão, se ele não toma, então ele vai ser mais cauteloso, ele vai ser mais analítico. E isso é uma característica ruim? É ótimo! É maravilhosa essa característica. Ah, mas Cris, ele não tem o poder de reação rápido, então a vida passa e ele fica estagnado. Não. Ele é uma pessoa que consegue planejar para comprar a casa própria, ele consegue fazer análises financeiras, ele consegue mexer com sistemas, por exemplo, com coisas burocráticas. Isso é uma característica maravilhosa. Só que ele precisa conhecer que ele é assim, que ele tem um tempo de reação diferente, e na comunicação dele com um sanguíneo, por exemplo, ou com o melancólico, ele tem que avisar. Ele tem que falar assim, tipo, eu aqui estou dentro o meu eu aqui, a gente está conversando sobre essa informação que você me deu, e aí você tem que virar para o outro e falar assim, então, eu vou te dar essa resposta. Porque se você não falar isso para o sanguíneo, se você não falar isso para o colérico, eles vão achar que você não quis fazer. Eles vão achar que você não quer participar, eles vão... Enfim, se alguém te faz um convite fleumático, vamos na igreja... Alguém levanta a mão, a identificação. Pessoas se identificam com isso. Se você não fala para um sanguíneo, eu adorei o convite do aniversário, mas eu não vou poder te responder agora. Tem umas coisas que eu preciso ver, essa data, eu não sei se eu vou estar viajando, não sei se... Responde o que você quiser, mas responde. Fala que você vai pensar. Porque o sanguíneo e o colérico não adivinham. Eles não adivinham. Aí eles vão falar assim, esse fleumático não quer ir na festa. E aí, sabe o que acontece? Quando tiver a festa de novo, eles não vão te convidar. Aí você vai ficar pensando, fulano não gosta de mim, não me convidou para ir para a festa. Não é isso, mulher de Deus. Ela não tem bola de cristal para saber que você demora um pouquinho para responder. Avise isso. E a comunicação é muito importante. Por isso que a gente precisa aprender sobre os nossos temperamentos. Por quê? A gente vai pegar os nossos pontos, que seriam talvez desafiadores, e vai transformar em pontos fortes. Porque, gente, a capacidade de você segurar a língua, ela é incrível, que eu não tenho. Eu sou aquela pessoa que eu não tenho. Na hora de responder sobre... E isso aprende. Eu estou aprendendo. Ontem mesmo eu fui ao dentista, e eu não contratei e tal, porque eu falei, não, eu vou conversar com meu marido, nós temos um planejamento em casa e eu vou conversar com ele, sabe? Mas por quê? O meu momento de reação é muito rápido, então você precisa ser intencional nisso. E o fleumático, essa característica da calmaria, é uma pessoa que consegue planejar as coisas. Então, é uma pessoa que tem, se ela usa isso a benefício próprio, ela consegue alcançar projetos grandiosos. Ela consegue, por exemplo, juntar dinheiro com uma proposta de fazer uma compra de uma casa. Ela consegue, por exemplo, se programar. Eu vou me programar para minhas férias. Aí ela faz um roteiro de férias internacional, incrível, que nós vamos fazer tal lugar. E aí eles cumprem aquele roteiro de férias legal. Ele consegue planejar as coisas. Já os temperamentos quentes, não, a gente vai fazendo, e vai aquela tal e tal. Então isso é um ponto positivo. Só que na comunicação,
é necessário você expressar isso para outra pessoa, porque nem todo mundo vai saber que você é assim. E muitas das vezes, nós aqui estamos buscando conhecimento. Então, nós aqui conhecemos o nosso temperamento, só que a gente não pode exigir isso do outro. Exigir do outro não dá. Então, eu não posso, por exemplo, exigir, vocês não podem, vocês estão aqui no Mulher Transformada, vocês estão estudando, vocês estão aprendendo. Só que você não pode chegar para o seu marido e falar assim, olha aqui, ó, você é sanguíneo. A partir de hoje, se você sair e falar que se comprometer lá, falar que você vai fazer tal coisa, não é isso. É você sabendo que ele é sanguíneo, e aí você vai falar para ele, meu amor, então, você vai para aquela tal reunião, eu só queria saber que horas você vai voltar. Você vai voltar, tipo, 10 horas da noite ou 5 horas da manhã? Porque o sanguíneo vai chegar lá, a festa vai estar boa, e aí não vai voltar, e você vai ficar desesperada. Então, você precisa fazer programação com ele. Mas é você. A comunicação vai partir de você. Não é exigir dos outros. Os outros vão continuar sendo os outros. E a gente não muda os outros. A gente não coloca os outros na nossa régua. Os outros vão continuar agindo com o conhecimento que eles têm. E tá tudo certo nisso, gente. Não tá errado, tá tudo certo nisso. Agora, o melancólico, diferente do fleumático, o poder de reação dele também demora. E o fleumático, ele é como a terra, ele é similar à terra, só que é uma terra que não é uma terra molhada, uma terra que você coloca uma plantinha ali e floresce e tal, não, ela é uma terra seca. Então, para o melancólico, ele conseguir se adaptar em algum lugar é difícil, porque a terra seca ela é inflexível. Então, o melancólico, ele tende a achar que ele está sempre com a razão. Então, ele tem o desafio, talvez o ponto negativo do melancólico, é que ele escuta as pessoas, mas ele não acredita nas pessoas. Então, porque ele acha que ele é o certo. Então, se você fala assim, ó, melancólico, se você quer emagrecer, você faz isso, faz essa rotina e tal. Se ele não acreditar que aquilo que você está falando é real, não impactou na vida dele. Então, se você quer falar com um melancólico, se você quer se comunicar com um melancólico, ou se você é um melancólico, o que você precisa aprender? Você sabe que seu tempo de reação ele é um pouco mais demorado, então você é uma pessoa que tende a ser mais calma, porém você esboça suas reações muito fácil. Então, se alguém quer te manipular, ou se alguém quer, por exemplo, te atingir, ela sabe como te atingir, porque ela vai falar algo para você e vai olhar nos teus olhos. Porque se ela fala algo para você para te machucar, ela vai olhar nos seus olhos. Se você chorou, atingiu o objetivo dessa pessoa. Relacionamentos abusivos, muitas vezes acontece com o melancólico. Porque como o melancólico tende a demorar muito para sair dos ambientes, para tomar decisões, aí o que acontece? O abusador faz o que com o melancólico? Ele abusa do melancólico, e aí o melancólico, ele fica ali, será que eu separo, será que eu não separo? Será que eu separo, será que eu não separo? Aí ele fica naquela indecisão ali, só que ele fica sofrendo. E aí o sofrimento vem na face, no corpo, isso é externado, esse sofrimento do melancólico, ele é externado. E aí o que acontece? O abusador vê isso. Quando o abusador vê que essa pessoa está muito machucada, o que o abusador faz? Vai lá e fala que ama, entrega flores, relacionamentos abusivos. E aí o que acontece? O melancólico, ele se enche de amor. Na hora que ele se enche de amor, ele não consegue sair da relação, porque ele fala, ele fez, mas ele me ama. E aí, se ele me ama, se eu largar dele, eu não vou ter também, talvez, um outro relacionamento, ou eu não vou conseguir uma outra pessoa tão boa quanto essa. E aí ele fica vivendo de migalhas, de relacionamentos abusivos, entendeu? E aí, preciso pedir ajuda. Amor, preciso abrir a porta. O Nhanhá, o querido, tá aqui dentro.
Ele estava querendo sair. E aí, o que acontece? O melancólico, ele tem essa demora em reagir, em sair desse momento, desse ambiente. Então, como ele tem essa demora em reação, ele tende a ficar muito tempo para tomar uma decisão, para dar o checkmate. Tipo, eu não quero mais esse relacionamento. Chega. Então, os melancólicos, assim como o fleumático, eles tendem a trabalhar em repartições públicas também, porque buscam a estabilidade, os relacionamentos deles também são mais estáveis, são pessoas também que conseguem se programar, se planejar a longo prazo, também com questões financeiras. Eles também são calmos, só que eles são muito emotivos. Mas diferente do fleumático, é que o melancólico, ele coloca uma coisa na cabeça e é difícil de tirar. É igual pedra, tipo areia seca, quando tá bem seca, fica dura como se fosse uma pedra, né? E eles são essa pedrinha, sabe? De difícil tomada de decisão e difícil lidar com as pessoas. Lidar com as pessoas no sentido que o que eu penso é correto e ninguém vai me mudar isso, eu não vou mudar minha cabeça. Então esse ponto negativo, ele pode ser um ponto muito positivo, porque eles são pessoas que estudam muito, eles são pessoas que buscam por muito conhecimento, porque o melancólico, eles são pessoas que tendem a perfeccionismo também. Então, eles querem ser perfeito, eles querem entregar tudo perfeito, porque eles não suportam a crítica. Então, eles querem essa perfeição também. Então, eles estudam muito. É muito bom conversar com o melancólico, porque normalmente você está conversando com o melancólico, ele sempre sabe do que você está falando. Você pode falar de assuntos variados, que ele sabe o que você está falando, porque alguma coisa ele já estudou sobre isso. Então, é legal quando você... Aqui a gente tem melancólicas também na mentoria, e é legal porque elas vivem assim, elas vão lá, acontece alguma coisa com elas, ela vem, Cris, então aconteceu isso, eu lembrei de você, porque elas estão o tempo... É como se elas estivessem estudando o tempo inteiro. É como se elas estivessem, sabe? E isso é gostoso, porque você vê o feedback, você vê o crescimento delas muito maior do que um sanguíneo, por exemplo. Que o sanguíneo tem essa dificuldade de assistir a mentoria, assistir todas as reuniões, com exceto as nossas alunas que já são transformadas, sanguíneas transformadas, né? Mas aquela sanguínea chucra mesmo, que não tem a lapidação da mulher transformada, ela tem dificuldade no foco. A melancólica, não. Ela é muito focada, ela estuda muito, ela é aquela aluna nota 10, é aquela aluna que vai sentar na frente, lá na escola, vai conversar pouco, vai prestar muita atenção na professora, vai ser a primeira a terminar o dever e sempre vai tirar 10. Essa é a melancólica. Esse é o perfil padrão do melancólico. Só que esse padrão, e eu já falei o ponto negativo, né? Digamos assim, o ponto de dificuldade, o ponto negativo que já vira positivo, é exatamente esse. Por ela ser inflexível, ela tende a estudar mais, ela tende a ser perfeccionista, e isso pode ser um ponto negativo? Sim, ela vai gastar mais energia com isso, ela vai sofrer. Só que ela é uma pessoa que vai conquistar as coisas na vida. Ela é uma pessoa que ela tem o poder, o momento de reação um pouco mais demorado. Então, quando as pessoas falam com ela não vai ser aquela desregrada que vai sair falando, gritando com todo mundo e depois se arrepende, sabe? Ela não vai fazer isso. Por quê? Porque ela pode pensar para falar. E aí, quando você pensa para falar, gente, a comunicação, não é a fala. A comunicação é a arma mais poderosa que nós temos. Porque quando a gente se comunica, a gente se conecta com as pessoas. Só que se você se comunica, você não está se conectando com ninguém. Agora, quando você se comunica de uma forma que eu penso para falar, eu penso o que eu vou falar, eu sou intencional na minha fala, eu posso conversar com pessoas diferentes, assuntos variados e aquilo que eu quero. Então, o poder da comunicação, ela é muito importante. E aí, quando você sabe que você é assim, eu sou melancólica, eu sei que eu não tenho tempo de reação explosivo, eu sei que eu tenho meu tempo de reação mais demorado. Então, o que eu vou fazer? Com certas pessoas,
eu vou decidir se eu vou responder, se eu não vou responder, ou se eu receber um convite, eu também vou responder a pessoa que eu vou pensar sobre aquilo e tal. Eu posso ver que eu sei que eu tenho a tendência de ser um pouco mais. Eu tenho a tendência de ser um pouco mais demorada no meu poder de reação, então, quando eu estiver conversando com temperamentos quentes, eu vou sempre dar uma resposta, que depois eu vou pensar sobre aquilo e tal. E aí como o fleumático, que é esses temperamentos mais frios, mas o melancólico, ele tende um pouco a... Não é que seja um padrão, não é que todo melancólico seja assim, mas ele tende à inveja. Inveja no sentido de que ele é um pouco mais para dentro, ele é um pouco mais seco e um pouco mais para dentro. Então, ele tende a ter um pouco mais esse pecado da inveja, digamos assim. Então, para ele trabalhar isso nele, como que eu transformo essa inveja em coisa boa? Praticando a gratidão. Então, a gratidão é uma ferramenta poderosa para o melancólico, porque quando ele olha para as pessoas e vê que as pessoas não estão fazendo as coisas para atingir elas. Então, assim, eu cheguei no meu trabalho e lá no meu trabalho foi colocada uma regra nova. Todo mundo vai usar uniforme. Não é que essa regra foi para me punir para eu usar uniforme, já que eu não gosto de uniforme. Não, não é isso. A regra é para colocar uniforme, para todo mundo colocar uniforme. Só que o melancólico, ele tende a achar que é contra ele, entendeu? Então, essa inveja, ele vem nesse sentido. A vida não é sobre você, sabe? É sobre um todo, muitas das vezes. Então, quando a gente usa isso na comunicação também, eu sei que eu sou melancólica. Então, eu vou estar o tempo inteiro praticando a gratidão, o tempo inteiro perdoando as pessoas, as coisas, os acontecimentos, que tudo não é sobre mim, é sobre Deus, é sobre as feridas do outro. Então, usar isso na comunicação assertiva também, e não sair fazendo tudo para todo mundo, sabe? Trazendo um monte de trabalho que não é meu para minhas costas, entendeu? E me sentindo sobrecarregada com isso. Porque o melancólico, ele vai fazer isso. Porque ele é perfeccionista, ele acha que tudo é sobre a pessoa dele. Então, o que acontece? Todo mundo, as pessoas que chegam pedindo tarefas para ele não consegue falar não, porque ele, na cabeça dele, não, eu tenho que ser perfeito, não, eu tenho que fazer tudo para todo mundo, eu tenho que agradar todo mundo, eu não posso me dispor com ninguém. E aí ele vai se acumulando, se acumulando, se acumulando de coisas, e aí de coisas no sentido de tarefas, comida, no sentido de compromissos, de resolver problemas da família inteira. Então, o melancólico, ele precisa entender que muitas vezes eu preciso pegar esses pontos que talvez sejam negativos meus, e eu preciso trabalhar nisso. Eu tenho que transformar esses pontos talvez de atenção, eu tenho que dar atenção a esses pontos e transformar esses pontos para algo proativo, para algo que vá me fazer bem. E como que eu me comunico com uma pessoa melancólica? Respeitando ela. Então, se eu sou a melancólica, eu sei como eu ajo, então eu vou ser intencional. Eu sei que meu papel de reação, ele demora um pouco mais. Eu sei que eu consigo ter controle das minhas emoções. Então, na hora que eu estiver numa reunião, eu vou sentar, eu vou ouvir a reunião, e na hora que as pessoas começam, então você faz a tarefa? Aí você, peraí, você se manifesta. Você sabe que o seu poder de reação é um pouco mais demorado, mas então você se manifesta nesse momento, para não sair carregando a tarefa de todo mundo nas suas costas para você. Por quê? Porque tende a jogar tudo para você, porque você é que faz o melhor trabalho. E aí o que acontece? As pessoas ganham um cargo de chefia, que não tem a capacitação que você tem, e você fica com um trabalho que era da pessoa de chefia. E assim, você vê que o melancólico faz o trabalho duro, ganha pouco e está numa carreira aqui. O outro que não tem capacidade está aqui.
E aí, o que acontece? Você olha para a pessoa, aí olha e fala assim, nossa, eu sou aqui, melancólica, faço tudo, dou conta de tudo, e quem ganha a promoção é a outra? Aí, na sua cabeça, gera um sentimento de injustiça. Só que, na verdade, esse sentimento de injustiça não é injustiça, ele se chama inveja. Por que inveja? E aí, não entenda inveja no sentido pejorativo, que a gente vê assim, que é invejar, porque você acaba invejando o outro. As melancólicas se manifestem, coloca qualquer coisa, cara chorando, mas fala que vocês estão entendendo isso. Porque a inveja, gente, é quando você deseja o que o outro tem e você não. E você olha para sua chefe e você olha e fala, cara, ela não tem competência nenhuma para estar aí. Ah, eu vejo. Você como melancólica, você vê que você faz o trabalho duro, que você tem capacitação, que você é o máximo, você sabe disso. Só que quem ganha promoção não é você. E aí, quando você olha para aquela que ganhou promoção, que ela não, ai, mas isso é muito bom ouvir vocês. E é exatamente assim que acontece, porque você vai olhar para a pessoa que ganhou a promoção e você vai ter inveja dela. Você olha e fala, cara, ela não tem competência para estar nesse lugar e ela tá. E aí você fala, cara, eu tenho. Só que a culpa da ausência da promoção é sua, melancólico. É sua, meninas. Porque vocês sabem que vocês são melancólicas, então não pegue trabalho que não é de vocês. Não façam coisas de maneira perfeita, se permitem errar também, se permitem chegar atrasada, se permitem colocar o marido como prioridade no dia que te entregar uma tarefa e não entrega. Porque isso é vida acontecendo. Não existe perfeição. E vocês precisam aprender a falar não, porque quando termina uma reunião, o trabalho duro fica com vocês e os aplausos ficam para o chefe, que não fez o trabalho, que talvez era dele fazer. Então, vocês precisam transformar o desafio de vocês em ponto forte, e a inveja, ela vem nesse sentido. Para de olhar para o outro e mentalmente vocês acabam criticando. Fulano passa o dia inteiro e não faz nada. Eu que tenho que fazer tudo. Mas por que você faz tudo, criatura de Deus? Para de fazer tudo. É função sua? Não, não é. Então deixa essa pessoa fazer. Cruza seus braços. Ah, mas eu tenho medo porque vai me atingir, porque eu vou tomar uma advertência e tal. Então, não reclama. Então, continua fazendo o que você está fazendo tudo para todo mundo, se sobrecarregando o resto da vida. A parte de mudança, ela precisa partir de vocês. Então, quando eu estou me relacionando com um melancólico, eu não sou a melancólica, estou conversando com o melancólico, muitas das vezes, o que eu preciso? Meu marido é um melancólico, por exemplo. Ou, vamos supor que eu tenho uma filha melancólica, eu tenho um filho melancólico, ou eu tenho uma amiga muito querida melancólica, que a gente conversa, se comunica. Então, eu que vim de temperamento quente, como que eu trato uma melancólica? Compreendendo que o tempo dela é um pouco diferente. E assim, se eu faço um convite para ela, eu espero o tempo dela de reação, eu espero o tempo dela. Então, assim, se ela não tem o conhecimento que ela é assim, e ela não vai mudar, porque ela não tem esse conhecimento, ela não faz uma mulher transformada, então, se ela não tem esse conhecimento, eu não posso exigir isso dela. Então, o que eu posso fazer? Esperar o tempo dela. Então, meninas, o ponto de comunicação dos temperamentos era isso, e o ponto de comunicação que eu queria passar para vocês é que vai sempre bater nas, vamos colocar assim, dificuldades de cada temperamento. Aonde a gente está se comunicando com as pessoas de temperamentos diferentes, vai ser exatamente aonde a gente vai precisar prestar atenção. E prestar atenção não em nós mesmos, porque a gente já se conhece. Então, eu, Cristiane colérica, estou conversando com meu marido sanguíneo, eu estou conversando com a Mônica sanguínea, então, o que eu preciso saber? Que eles têm dificuldade de foco. Então, eu sei que se eles se comprometerem comigo em alguma atividade, eu vou precisar lembrar a Mônica. Mônica, ó, não esquece, tem aula da mentoria na quinta-feira, 9 horas da manhã. Por quê? Porque ela vai fazer outras coisas e você vai esquecer que a mentoria é 9 horas da manhã na quinta-feira. Então, eu preciso estar sempre lembrando ela. Então, eu, Cristiane, colérica, estou conversando com outro colérico, essa pessoa é perfeita.
Essa pessoa é perfeita, gente, ela é colérica. Ela tem as mesmas características que eu tenho. E na visão de mundo que eu não tenho dificuldade nenhuma de conversar com ela. Porque ela sabe exatamente o que eu estou falando. Ela sabe exatamente se eu me comprometer com você, eu não preciso assinar papel. Porque nós somos... o meu sogro falecido era colérico. E o meu sogro, ele tinha uma expressão, né? Tinha um ditado que, assim, ele falava que não precisa assinar documento. Era no fio do bigode. Fio do bigode, gente. É palavra dita, é papel assinado para mim, é a mesma coisa. Entendeu? Então, é muito fácil de lidar com colérico. Coléricos são maravilhosos. Coléricos vão marcar com você 9 horas, ele vai estar lá 10 para as 9. Colérico vai falar com você o dia e hora marcada, ele vai estar no dia e hora marcada. Ah, mas choveu. Mas eu marquei. O colérico só vai desmarcar um compromisso com você quando cair um terremoto. Ou quando cair a estrada e ele não conseguir ir voando. Porque se ele conseguir ir voando, ele vai voando. Então, faça coisas com o colérico. O colérico, ele é muito comprometido. Só que o colérico, por ele ser tão comprometido, muitas vezes, ele esquece coisas importantes. Uma data de aniversário. Isso passa desapercebido. Por quê? Porque ele foca muito nesse comprometimento que ele tem com as pessoas. E o fleumático, ele é maravilhoso, ele é calmo, é muito bom se lidar com ele. Então, se eu, colérica, estou conversando com um fleumático, gente, o fleumático é maravilhoso. Hoje, eu sei conversar com o fleumático, porque eu sei que eu vou falar, e ele vai fazer assim. Quando eles botam muita reação, porque senão ele vai ficar assim, ó. Então, o fleumático é esse, é a pessoa calma, é a pessoa analítica, que vai analisar muito, e ela não vai esboçar muitas reações. Mas ela vai pensar demais naquilo, e eles são muito inteligentes, os fleumáticos. Eles têm uma inteligência para coisas de engenharia, computação, números, investimentos. São pessoas que elas são muito minuciosas e analíticas. Não que o melancólico também não seja, mas o melancólico ele tende mais ao perfeccionismo e mais a acumular tarefa. O fleumático não. O fleumático, ele fala não para você assim, ó. Não. Essa é a reação do fleumático falando não para você. Não. Agora o melancólico falando não para você. Ai, não. Porque o fleumático, ele sente muito, porque ele leva muito para o coração. O fleumático não. O fleumático não leva. O fleumático não esboça esse tipo de reação. Então, essas são as diferenças. Então, quando alguém tem temperamento quente, eu estou me colocando no exemplo, eu, colérico, estou conversando com o fleumático é aquela pessoa que é maravilhoso trabalhar com ele, só que eu tenho que aprender a trabalhar com ele, porque se eu exijo a resposta dele rápido, não vai vir. Não vai vir. Diferente do melancólico. O melancólico é maravilhoso trabalhar com o melancólico. O melancólico, ele não vai responder, ele vai fazer. Pronto. Pede uma coisa para o melancólico. Pede. Ai, melancólico, eu preciso de um documento. 5 minutos depois está no seu e-mail o documento. Por quê? Porque eles têm um poder. Ele vai nem te responder lá no WhatsApp, ela, tchau, vou mandar o documento para você. Não, ele já manda o documento. Por quê? Porque ele é perfeccionista, ele é uma pessoa que vai fazer, ele é uma pessoa que ele entrega o resultado. Só que ele não, o poder de reação dele, no sentido de te dar uma resposta, ele é mais demorado. Só que quando você sabe o seu e respeita os outros, você comunica bem com todo mundo. Então, era isso que eu queria passar com vocês hoje, sobre as comunicações de cada temperamento, e sabendo que aquilo que te incomoda no outro é exatamente aquilo que você não consegue lidar. Então, se te incomoda no outro, por exemplo, que eu falo alguma coisa com a pessoa e a pessoa não me responde, é porque você não conhece o temperamento dela, você não conhece como ela age, como ela agiria por essência. Porque se você conhecesse, você respeitava. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje, porque a gente conversou muito na aula passada sobre isso, e depois a gente teve muito campo de diálogo,
e ficou a pergunta, né? Os meus pontos de defeito, onde eu não consigo melhorar, tipo, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, Gabriela? Não, não, você não vai morrer, Gabriela. Você pode mudar, você pode melhorar os seus pontos de desafio, e é exatamente por isso que a gente precisa buscar dar mais atenção naqueles pontos que eu preciso melhorar, que eu sei que, por essência, se eu for chucra, se eu não tiver conhecimento, por essência, nesse ponto de desafio, é onde eu vou me perder. Tá bom, meninas? Então, meninas e menino, então agora eu vou desligar a gravação e agora quero ver vocês, quero falar com vocês.